Olá, meus caros, dando sequência aqui à nossa aula de orações subordinadas adjetivas, trarei aqui mais algumas orientações e depois partiremos aí para um outro bloco de questões. Bom, o primeiro aspecto que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, é que as orações subordinadas adjetivas, elas podem vir também coordenadas entre si. Então veja só, preste atenção aqui nesse exemplo. A insegurança é uma realidade, observe bem, uma realidade que assusta e que penaliza a sociedade. Observe bem então que nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva. Porém, observe que nós temos aqui duas orações ligadas, né, aqui à realidade. Então vejam só, que assusta e que penaliza. Neste caso, como nós temos aí então duas orações subordinadas, que elas estão coordenadas entre si, elas desempenham a mesma função. Então, se essa primeira aqui é oração subordinada adjetiva restritiva, essa segunda aqui também é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque elas estão coordenadas. Normalmente, quando a banca traz alguma questão abordando um período em que você tenha essas orações coordenadas, ela costuma perguntar o quê? Ela costuma perguntar sobre a possibilidade de você excluir este segundo que, ou ainda sobre a facultatividade deste segundo que. Tá? Observe então que elas estão coordenadas, né, ligadas aqui pela conjunção aditiva e. Tá? E então, observe bem que nós não teríamos aí nenhum prejuízo. Ó, a insegurança é uma realidade que assusta e penaliza a sociedade. Tá? Então vejam, prestem bastante atenção no que eu estou falando. Este que aqui, ele é facultativo. Tá? Você pode tê-lo ou não no enunciado. Agora, pensando que nós devemos ali sempre buscar a coesão textual, a economia verbal, então é preferível que retirá-lo do enunciado, tá? Retirá-lo aqui do período. E então nós teríamos, né? A insegurança é uma realidade que assusta e penaliza a sociedade. Mas da mesma forma, se ela perguntar aqui se o que, né, pode ser acrescentado aí sem nenhum prejuízo gramatical semântico, tudo bem. Beleza? Então, isso pode ser explorado lá na nossa prova. Agora, um outro detalhe. Observe que aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva. Só supondo aqui que fosse uma oração explicativa. Meu caro, minha cara, coordenadas da mesma forma. O que nós teríamos então? Nós teríamos aqui, ó, apenas uma vírgula. Você não separa, então, essas orações que estão coordenadas por vírgula. Então, você não teria aqui, né? A insegurança é uma realidade, vírgula, que assusta, vírgula. Não, tá? Seria apenas esta vírgula aqui. E aí, lembrando da possibilidade ainda da banca trazer outras questões de substituição da vírgula pelo travessão, ou posso substituir pelo travessão? Se fosse explicativa, tá? Se fosse explicativa. Aí sim, você poderia substituir o quê? Por um travessão, mas não por travessões. Beleza? São só esses cuidados que você tem que ter no momento em que você se deparar com esse tipo de questão. Tá certo? Beleza? Então, a forma como nós classificamos aqui nessa primeira oração será também a segunda. Então, ambas aqui são orações adjetivas restritivas. Tranquilo? Beleza? A classificação de uma é estendida também para a outra. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Outro ponto aqui importante, olha só. Estas orações subordinadas adjetivas restritivas, elas podem vir, né, tendo aqui como antecedente um pronome. Prestem atenção no que eu falei. As orações subordinadas adjetivas restritivas, elas podem ter aqui como antecedente um pronome. Prestem atenção como fica. Olha só. Não sei o que vou fazer. Observe que esse pronome aqui, ó, esse pronome, ele pode ser substituído por aquilo, não sei aquilo, né?
aquilo que vou fazer. Então, este pronome sendo aqui substituído por aquilo. E aqui nós temos, então, uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tá? O detalhe que você tem que ter em mente é isso. Esta oração subordinada adjetiva que tenha como antecedente um pronome, ela não será explicativa, tá? Pelo fato de que você não poderá, então, separá-la aqui por vírgula. Então, ela será sempre restritiva. Essa pode ser aí, de repente, uma pergunta, um peguinha que a banca traga ali para você. Da mesma forma aqui, ó, saiam agora os que quiserem, né? Olha aqui o pronome novamente. Tá? Temos aqui o pronome. Observe que esse os aqui, ele pode ser substituído por aqueles, né? Pelo pronome aqueles, olha só. Assim como aqui o pronome o pode ser substituído por aquilo, né? Não sei aquilo que vou fazer. Aqui, ó, por aqueles, ó. Saiam agora os que quiserem, ou seja, saiam agora aqueles que quiserem. Tá certo? Então, observe que você tem aqui a relação do pronome relativo, né? Com o pronome aquele. Então, neste caso, a oração também será classificada o quê? Como uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Você não terá uma oração subordinada adjetiva que seja explicativa, tendo como antecedente o pronome o ou os. Certinho? Beleza? Então fica essa dica aí. Ah, difícil aparecer na prova, mas pode ser que apareça. Beleza? Então já está aí esta orientação. E para finalizarmos com vocês, eu falei que esse bloco seria curto. Observe bem, meus caros. Às vezes alguns perguntam assim, Moacir, mas eu não vou confundir um aposto com um aposto explicativo com uma oração subordinada adjetiva explicativa? Não, não tem como você confundir, porque é muito claro, né? Fica nítida a diferença entre o aposto explicativo e a oração subordinada adjetiva explicativa. Porque a oração ela é aquela estrutura dotada de verbo. Então, olha só, acompanhem aqui comigo. Prestem bastante atenção, olha só. Diogo Lopes, um grande professor de direito constitucional, trabalha com concursos públicos. Observe bem. Um grande professor de direito constitucional. Observe que esta estrutura, né, que está aqui explicando quem é Diogo Lopes, ela não está dotada de verbo. Então, o que nós temos aqui é um aposto. Um aposto explicativo. Tá certo? Só isso. Agora, preste atenção. Diogo Lopes, preste atenção, que é um grande professor de direito constitucional, trabalha com concursos públicos. Olha a presença do verbo aqui, ó. Olha a presença do verbo. Então, aqui eu já não tenho mais um aposto explicativo, mas sim o quê? Uma oração subordinada adjetiva explicativa. Olha só que legal, meus caros, tá? Então não tem como você ficar com dúvidas disso daí, né? E eu já aproveito e deixo a dica aí para você que não conhece o professor Diogo Lopes, né? Procure aí no YouTube, procure as aulas de Direito Constitucional, Direito Penal, que o cara é sensacional. Beleza, meus caros? Aprendo muito com ele. Então aí está a diferença entre o aposto explicativo e a oração subordinada adjetiva explicativa. Tenho certeza que a partir de agora você não terá nenhuma dúvida relacionada a este tópico, certinho? Bom, então fico por aqui. Esse bloco foi um bloco bem curto mesmo, só para fecharmos aí essa parte com vocês. Tem mais algumas orientações aí no nosso material de apoio, na lista que eu deixei na descrição do vídeo para vocês. E no próximo bloco nós iremos trabalhar questões de bancas diversas, para que você possa perceber, observar, entender como este conteúdo aparece nas provas de concurso. Beleza? Então, já senta o dedo aí no próximo vídeo e vamos acompanhar a resolução de exercícios. Avante, avante!